Graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25. Já fui no bebedouro, já tomei daquela água abençoada ali. Sempre me fez bem a água, né? Vamos. Obrigado. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso 14. Todos acharam? Amém. O Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso 14, que diz assim: digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento. E cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco da terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. E após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então, o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: ó senhor, o senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa com alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em suas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devia ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta com juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei, e dai-o ao servo que agora tem 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confirmado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém? Vou fazer uma pequena oração. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Te agradeço, Senhor Jesus Cristo, por cada vida que se encontra aqui. Agradeço ao Senhor, Pai, por cada ouvinte da palavra de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor possa pegar a tua palavra, que é tua, e possa introduzir aos corações. O máximo que nós podemos fazer, Pai, é levar até os ouvidos das pessoas. Mas o Senhor tem total poder para fazer semear essa boa semente. Sendo assim, que essa boa semente encontre também uma boa terra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu resolvi hoje trazer uma palavra de exortação. Gostaria eu de ter trago
uma palavra que falasse sobre salvação, que falasse sobre, que trouxesse um assunto que viesse alegrar o teu coração, mas eu vim aqui trazer um despertamento para a igreja, eu vim aqui trazer uma palavra de arrependimento, e eu queria que você encarasse também essa palavra como um chamado, e eu consegui, Erivelto, ver no retrato dessa parábola dos talentos, a pessoa da igreja de hoje. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus, no princípio, criou céu e terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis continua dizendo que Deus, ele deu ordem às águas para que se separassem das terras secas, e houve separação então entre água e terra seca. A Bíblia vai continuar dizendo no seu Gênesis, que Deus, ele impôs limite sobre o mar, falou, até aqui você vem, e daqui você não passa. E ele deu ordem para a terra para que produzisse ervas e plantas segundo a sua espécie, e assim é até o dia de hoje. Mas há um problema na criação, há um problema, e esse problema responde pelo ser humano. Esse problema sou eu e é você. Nós somos a única criação de Deus para esse plano, para essa terra, a qual desobedece, nós ousamos desobedecer o Criador. Isaías vai pegar um pouquinho mais pesado, e ele vai fazer umas comparações um tanto quanto pesadas. Ele vai dizer que o boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Eu vim aqui trazer uma palavra prefigurada nessa parábola, a qual Jesus, ele recitou, segundo o livro de Lucas, capítulo de número 19, muitos evangelistas, muitos estudiosos do Evangelho, eles querem comparar o que está escrito em Mateus 25, 14, do que está em Lucas 19. Porém, você vai ver algumas divergências entre uma e entre outra. Por exemplo, Lucas 19, dá-se que Jesus ele está pronto a entrar em Jerusalém. Já Mateus 25 vai dizer que ele já entrou em Jerusalém, já teve a entrada triunfal, ele já foi até o templo, fez a purificação do templo, e agora ele sobe no Monte das Oliveiras, e eu quero partir do princípio então que ele está aqui. Eu quero relatar sobre Mateus, o que escreveu Mateus, até porque podem ser duas interpretações diferentes dos dois evangelistas. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, no capítulo de número 24, ele sobe no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos, abismados com o templo de Salomão, eles vão olhar para Jesus e vão dizer, mestre, olha que construções, olha que templo. E ele, abismado com as construções humanas, Jesus vai olhar para eles e vai dizer, olha, não fique admirado com essas coisas, porque não vai ficar pedra sobre pedra. E aquilo incomodou os discípulos e criou temor nos discípulos. E assim como nós, nos dias de hoje, nas igrejas, quem é professor de escola bíblica dominical aqui sabe o que é isso. Os jovens, eles estão interessados em saber sobre os sinais dos tempos, sobre o que vai acontecer, como vai acontecer, se é assim mesmo, se vai ter besta que vai subir do mar, se não vai ter, e é muito interessante isso. E os discípulos também tinham essa curiosidade, e agora Jesus começa a fazer várias advertências para eles. A principal das advertências é para tomar cuidado com o homem, cuidado para que ninguém vos engane, cuidado porque virão muitos em meu nome, e vai ter dias de perseguições, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Ele começa a dizer que vai ter uma divisão agora, dentro de uma casa, serão 3 contra 2, 2 contra 3, ele fala de dias ruins, ele compara aos dias de Noé, aos dias de Sodoma e Gomorra. Depois ele vem e conta, em Mateus 25, agora entrando onde eu estou, a palavra das 10 virgens. Então você entende que agora Jesus está falando sobre as últimas coisas, e esse é o meu despertamento. E agora Jesus ele vai contar uma parábola dos talentos. Ele vai dizer que um homem, um senhor, dono de uma propriedade, ele vai viajar para uma terra distante, mas antes disso, evangelista, ele vai chamar os seus servos e vai lhes confiar um valor. Vai dizer que ele vai chamar
Alguns chamam essa parábola de parábola dos 3 homens. Ele vai chamar um e vai confiar a ele 5 talentos. E vai chamar um outro e vai confiar a ele 2 talentos. E vai chamar mais um e vai confiar 1 talento. Pesquisando um pouco, deu para entender que esses talentos eram algo de um valor altíssimo. Aproximadamente 6.000 denários. Se você for comparar com a parábola das 10 dracmas, então 6.000 dracmas. Porque a dracma equivalia ao denário. Então era muito dinheiro. E ele disse que ele confiou aquela quantia enorme e ele depois foi para um lugar distante. E imediatamente, assim que ele confiou aquele valor, aquele que ganhou 5, imediatamente a Bíblia vai dizer que ele já saiu a negociar. Ele começou a negociar e então ele ganhou mais 5. Semelhantemente, o que ganhou 2, saiu imediatamente após a ordem do seu senhor e começou a negociar e ganhou ali mais 2 talentos. Mas aquele que ganhou 1 talento, ele resolveu, ele tinha uma ideia. Você vai dizer que ele disse que ele conhecia o Senhor. Eu preciso que você preste muita atenção nisso. Ele vai dizer que conhecia o Senhor, mas ele conhecia pela ótica dele. Então, com o coração temeroso, ele vai cavar um buraco no chão, vai esconder aquele talento e vai aguardar a volta do seu Senhor. E a Bíblia vai dizer que muito tempo se passou e aquele Senhor, dono daqueles talentos, presta atenção de quem era o dono dos talentos, ele vai retornar e vai agora prestar conta com os seus servos. E a Bíblia vai dizer que ele chama o que ganhou, a qual ele entregou 5 talentos. E aquele que ele entregou 5 talentos vai dizer para ele: ó Senhor, com os 5 que o Senhor me deu, eu trabalhei, eu investi e consegui mais 5. Semelhantemente, o que ganhou 2 vai dizer: olha só, o Senhor me deu 2, o Senhor me confiou 2 talentos. Semelhantemente, eu trabalhei, eu investi e consegui mais 2. E aquele que só tinha ganhado 1 talento, ele disse: eu conheço o Senhor, e eu sei que o Senhor colhe aonde não plantou, e ajunta onde não, ou espalha onde não ajuntou. Sendo assim, eu escondi, com medo de perder, com zelo, eu escondi o seu talento, para que não perdesse. Está aqui ele. E eu queria partir desse princípio da igreja de hoje. É o cenário que nós vivemos. Eu queria que nós fizéssemos uma análise juntos. Quem é você nessa parábola? Se você é aquele que ganhou 5 talentos, aquele que imediatamente ao ouvir a voz, ele pegou um talento que não era dele, o talento é do seu Senhor, e ali ele trabalhou aqueles 5 talentos, ou se você é o de 2, ou se você é aquele que enterrou o talento, um talento que não era seu. A Bíblia vai dizer, 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, que todo talento ele provém do Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos a consciência de uma igreja hoje, que infelizmente você não consegue ver o manifesto da palavra que a igreja prega. Talvez eu possa fazer aquela pergunta que Eliseu fez assim que ele pegou a capa de Elias, quando a capa de Elias caiu, quando Elias subiu aos céus, segundo o livro dos Reis, capítulo número 2, quando assim como a palavra do Senhor havia dito que aconteceria, um carro de fogo separou os dois, e num redemoinho, Elias é levado, assim como o Senhor tinha dito, profetizado pelo próprio profeta. E agora Eliseu vai pegar a sua capa e, voltando triste, ele toca no Jordão e faz uma pergunta: aonde está o Deus de Elias? Eu gostaria de saber agora, aonde está os sinais que acompanhariam aqueles que creem, os sinais que acompanhariam a palavra de fé. Em algum momento do caminho, a Bíblia vai dizer que lá em Atos dos Apóstolos, assim que aqueles homens ouviram o mandamento dos anjos, que apareceram lá em Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus vai ascendendo aos céus e vai dizendo para eles irem e pregarem, mas que primeiro para guardarem o poder ali em Jerusalém, mas depois eles anunciarem Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele deu ali então uma missão, deu um encargo a cada um deles.
E aqueles homens agora embasbacados, olhando para o céu, vendo Jesus ser ocultado por uma nuvem. Agora eles continuam embasbacados, olhando para o céu, no que aparecem 2 anjos, e dizem para eles, varões galileus, o que vocês estão fazendo parado? Talvez essa é a pergunta para a igreja de hoje. O que você faz parado? Cristo, mas a igreja tem acontecido? Não. Eu quero te dizer que não tem acontecido. Eu quero te dizer que muitas pessoas já tiveram um encontro com o templo, já tiveram um encontro com o ministério de louvor, já tiveram um encontro com o ministério da palavra, mas não tiveram um encontro com Cristo. Porque toda vez que você encontra com Cristo, acontece algo. O quê? Você morre. Paulo disse isso, já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2, verso 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, você vai produzir as mesmas obras de Cristo. Isso não é visto na igreja. A igreja é uma igreja religiosa. Nós somos religiosos. Nós acordamos, viemos para a igreja, cantamos nossos louvores, pegamos palavras que parecem mais cópias umas das outras e vamos embora satisfeitos. Estamos cheios de enterradores de talentos. Na parábola ele vai dizer, meu irmão, que não teve nenhum que ficou sem talento. Todos nós temos um talento, todos nós. A irmã Priscila citou bem, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, diz que Deus, Ele põe o seu tesouro em vasos de barro. Paulo vai escrever que nenhum de nós ele deixou sem um dom. Mas o que nós temos feito com esse dom? Cristian, eu não sei. Eu não sei qual é o meu dom. Eu tenho 30 anos de igreja, eu não sei. Porque você não conhece ainda o seu Senhor. Você acha, pela sua ótica, que você conhece, assim como aquele terceiro servo. Ele falou, eu conheço o Senhor. Sabe o que o servo diz para ele? Você fala que me conhece? Aqui nessa tradução tem um ponto de interrogação. Você acha que me conhece? Que eu colho onde não plantei? Eu quero entender que ele está querendo dizer, essa é a visão que você tem de mim? E ele enterrou com medo, zeloso, aquela ideia que ele tem de um Deus severo, é uma ideia errada, porque Jesus está pregando ali para a sua comitiva peculiar, os discípulos, essa parábola. Lá em João 15:15, ele vai dizer, eu vou chamar vocês de amigos, eu vou confiar algo, você tem um dom, você precisa descobrir como, Cristo, que eu descubro. Primeiro ponto, para você descobrir, é se aproximar de Deus. Porque todo mundo que está distante de Deus está em trevas você não consegue enxergar nada. Nós somos longe de Deus, nós somos pobres, cegos e nus. Nós estamos longe de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, tem até um hino que diz, né? Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. A Bíblia vai dizer, Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Você mesmo nem se conhece, você não se conhece. Você vai se conhecer o dia que você se entregar nas mãos do seu Criador, naquele que ordenou para as estrelas ascendessem, e até hoje elas estão lá. A Bíblia vai dizer, o livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso número 3, se eu não me engano, vai dizer que, por fé, nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E as coisas que agora existem, que as coisas que agora você pode ver, surgiram de algo que você não pode ver. Aleluia! Talvez você olhe para mim ou eu olhe para você e não consigo ver nenhum talento. Mas aquilo que está enterrado você não consegue ver. Você precisa tomar posse mediante a fé, mediante o invisível da fé. Mas existem alguns preceitos, Erivelto, para que você possa tomar posse disso. Nós nos enganamos a nós mesmos. Talvez aqui quem já malhou, aqui a irmã Priscila, eu sei que já malhou muito. Eu ia na academia, Erivelto, e eu me matriculava bonitinho, falava, agora eu vou ficar bonito. Começar a malhar. E ele me dava, o professor me dava, é planilha que fala? Uma planilha. E aí os exercícios eu olhava aquilo e falava, é muita coisa. Achava muita coisa. Eu começava agora a fazer, primeiro dia, me arrebentava no segundo dia. No terceiro dia o professor já saía de perto de mim porque achava que eu já fazia. Aí aonde eu tinha que fazer 12 sequências, eu fazia 10,
onde era 8 eu fazia 6, e depois eu entregava no final, entregava para ele, e falava, e aí, fez tudo certinho? Tudo certinho. Quem eu estava enganando? Eu queria que você me respondesse, quem que eu estava enganando? Assim somos nós. Eu queria dizer que o seu pensamento diante de Deus é um discurso. Nós temos sido negligentes naquilo que a palavra nos manda fazer. Nós estamos muito satisfeitos, Erivelto. Nós estamos muito satisfeitos. Olha, Salmo de número 34, verso 8 me chamou a atenção. Provai e vede que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Você não faz isso. Você não conhece. Você não conhece esse salmo. Você cita ele e você não conhece. Ainda não. Já provamos de tudo nesse mundo. Já provamos de tudo. Já andamos por lugares. Deus nos guardou de tantos lugares horríveis. As lentilhas que o mundo nos oferece, nós deleitamos nela. Nós não sabemos ainda o que é uma experiência, só você e Deus. Porque você sempre traz algo com você. Tem um saco de lixo que todo ser humano tem, que são os seus pecados, e nós não entregamos esse saco para Cristo ainda. Nós não confiamos. Sabe por quê? Sabe por quê que eu e você, nós não alcançamos a nossa eficácia, não somos agudos no ministério? Porque nós temos um plano B. E para você tomar posse do que Deus tem, você não pode ter um plano B. Não pode. Você tem que tomar a sua decisão e fixar nela, aconteça o que aconteça. Existe um homem na Bíblia chamado Pedro. Aquele homem, ele errou de todas as formas, ele era precipitado, ele era duro de palavras, ele se equivocava várias e várias vezes. Mas há uma virtude em Pedro que deve haver em nós, a perseverança. Ele se manteve no caminho. Ele talvez foi o que mais se equivocou, o que mais cometeu erros. E no final da lida, quando Jesus foi e pega ele daqui de trás e coloca ele ali na frente como o líder. O livro de Provérbios tem um versículo que tem falado comigo, que diz que os olhos do sábio focam na sabedoria. Eles focam na prudência. Os olhos do homem sábio, eles têm um foco na sabedoria. Mas os olhos do insensato, o coração do insensato vagam por toda a terra. De repente aí você pode perceber por que você não é eficaz em alguma coisa. Porque você não tem foco. Você quer tudo e não vai alcançar nada. Nós somos como Eclesiastes está escrito lá, nós corremos atrás do vento. O nosso coração se deixa encantar por cada esquina que a gente vai. Nós não temos um foco. Primeiro você tem que descobrir quem é Deus. Descobrindo quem é Deus, você descobre quem é você. E descobrindo quem é você, então você está pronto para se encaixar aonde Deus quer que você se encaixe. E você produza frutos ali. Mas nós ficamos olhando para o mundo, encantados com o mundo. O nosso coração vaga pela terra. Sendo que o nosso tempo aqui é tão curto. É tão curtinho. É muito curto. A Bíblia diz que não ficou nenhum, Erivelto, que não tivesse um talento. Mas nós enchemos as nossas igrejas hoje com pessoas sem convicção. Você não está convicto naquilo que tem. Quando Jesus vai falar sobre ansiedade, ele pregou algo. Você tem obedecido isso? Não andeis ansiosos por coisa alguma? Você obedece esse mandamento? Você obedece isso? No 31 ele faz algo também que todos nós temos aqui, de cabeça. Nós temos no coração guardado isso. Qual? A solução para todos os problemas de um servo de Deus, de uma mulher de Deus. Qual? Lucas 12, 31. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Pastor, tem que parar em 8 horas? Nós até cumprimos isso, mas de cabeça para baixo. Todos nós. Nós lutamos, irmão Edivando, a vida toda, querendo organizar a nossa vida. E nós, conhecedores da palavra, nós lutamos a vida toda, tentando um bom emprego, uma boa carreira, um bom casamento. Até depois que nós nascemos de novo, que nós conhecemos Cristo, nós passamos a vida toda tentando ser bons em alguma coisa. Deus, ele fica lá no cantinho sempre. Apesar de que, nos nossos discursos, nós falamos que Deus, nós não acreditamos na palavra, nós não acreditamos que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Quando a Bíblia diz de fé, fala sobre fé. Todo aquele que se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe, e que Ele é o quê?
galardoador daqueles que o buscam. Nós não cremos nisso, sabe por quê? Porque nós só cremos no visível. Eu volto lá em Gênesis, quando no poder da palavra Ele criou tudo. Eu volto lá em Hebreus capítulo 11, verso 3, que fala que nós pela fé cremos que pelo poder da palavra de Deus o universo foi criado. Nós não cremos nesse poder maravilhoso, nós testificamos dele, mas nós não cremos. Porque se nós crêssemos, Edivando, nós lutaríamos pelo reino dos céus, custe o que custar, não teria plano B para nós. Nós agora pegaríamos essa palavra e colocaríamos ela na ordem certa. Nós buscaríamos primeiro os interesses do reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas. A mesma voz que diz para o universo, aconteça. Ela se encarregaria de fazer isso. Assim como um manto, assim como um séquito que acompanha um grande rei, como está lá no chamado de Isaías, que ele viu o séquito de Deus que enchia todo o templo. As coisas se organizariam, mas nós precisamos exercer a nossa fé. Eu vim aqui pregar hoje o que Paulo pregou para Timóteo. Ele sentou Timóteo e falou, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, a parte B do versículo, ele falou assim, olha, desperta o dom de Deus que há em ti. Eu vim dizer isso para você. Eu poderia parar de pregar aqui. Eu vou parar daqui 5 minutos, pastor, tomara que você pare. Pastor está ali, tomara que você pare. Eu vou parar aqui. Desperta o dom de Deus que há em ti. Ele explica talvez essa parábola. O dom, primeiro, não é teu. Segundo, não adianta você falar que você não tem, que você tem. Talvez você não reconheceu ele ainda porque você não reconheceu Deus. Então você é um cego, você não pode ver. Jesus falou para aqueles líderes, chamou de líderes cegos. Eram pessoas que estavam na cadeira de Moisés falando por Moisés. O quê? Moisés foi o líder, agora vocês são os líderes e vocês são cegos. E ele disse mais, não pode um cego guiar um outro cego. O que ele disse. Foi exatamente o que ele disse. Quando eu me lançar, você tem convicção que Jesus é o Cristo? Você tem convicção de que Ele te chamou? Então, por que você ainda tem um plano B? Por que você não se lançou ainda? Tem medo de quê? Na parábola da ansiedade, Jesus chama a morte, sabe de quê? De só. Não temos aquele que só pode matar o corpo. Eu acho lindo. Falou, tenha medo daquele que só pode matar o corpo. Tenha medo sim daquele que pode matar o corpo e depois lançar sua alma numa eternidade nas trevas. É isso que ele falou. Mas nós temos um plano B. Eu vim aqui dizer para você o que está lá em Deuteronômio, acho que é 6, verso 12, né? Que diz que o sacerdote ele tinha incumbência. Ou 6:12 ou 12:6, tá? De vez em quando dá a incumbência de manter acesa aquele fogo no altar. Ele disse, olha, toda manhã, sacerdote, você precisa trocar aquela lenha. Sabe aquilo que Jeremias tentou fazer? Eu oro para que isso aconteça com você. Para que a sua luz, como está lá em Mateus 5, verso... É 5 de 13 para lá, que fala que brilhe diante dos homens a vossa luz. Eu oro para que você esteja com as suas lâmpadas acesas. Eu oro. Jeremias, capítulo 20, quando ele pensa em desanimar, em retroceder, vocês lembram disso? Quando o Pazur coloca ele num tronco, bate nele, expõe ele. Quando joga num buraco. E agora ele pensa em parar. Ele fala, eu não vou mais falar essas palavras. E ele vai dizer que os ossos dele arderam, que o peito dele sentiu um fogo. Ele falou, não tem como eu parar. Eu queria que você entendesse isso. Que você foi criado para isso. Que você foi concebido exatamente para isso. Eu queria que você entendesse. Eu queria que você confiasse em Deus. Que ainda que você negar as ofertas que o mundo tem, que o reino do mundo tem, Deus ele não vai deixar você sem nada. Quando Daniel, Erivelto, quando ele recusou o manjar do rei, ele conseguiu a graça daquele homem, do mordomo, Arioque. Ele conseguiu a graça daquele homem, ele foi dado ali legumes. E a Bíblia diz que depois de algumas semanas, ele estava com uma aparência muito melhor, aleluia, do que os outros jovens. Ele disse não para o manjar do rei, no capítulo 1 de Daniel. Ele se recusou a comer o manjar do rei no capítulo 1.
No capítulo de número 6, os leões se recusaram a devorar Daniel. Eu quero dizer que aquele que te deu a palavra, ele confirma a palavra. Quando foi o chamado de Jeremias, Jeremias hesitou de todas as formas. Eu não tenho capacidade, eu sou uma criança, eu não vou conseguir. O que você está vendo, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Você viu bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Aleluia. Eu queria que você fizesse esse desafio. Eu queria que seu coração parasse de vagar pelas extremidades da terra, como a Bíblia diz que o insensato faz. Eu queria que você se tornasse o prudente da Bíblia e focasse naquilo que você julga ser certo. Apocalipse diz isso, não diz? Quem é limpo, você acha que quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Eu queria que você tomasse uma decisão de verdade, igreja. Eu queria que você desenterrasse, seja lá onde você enterrou o seu talento. Eu queria dizer para você que por menor que você se julgue, essa negligência, não é que você não acredita em você, você não acredita no seu Criador. Porque a Bíblia diz que Ele criou você com um propósito. Eclesiastes vai dizer que tudo tem um tempo e tudo tem um propósito. Eu quero dizer que já é tempo. Eu quero dizer para você que o Senhor, do dono do talento, Ele já está voltando de uma terra longe, e Ele vai querer prestar contas com você. Seja você quem você for, você tem algo de Deus dentro de você, e Ele vai requerer isso de você. Eu queria que você lançasse fora aquilo que te perturba, as suas ansiedades por esse mundo, o seu encanto por esse mundo. Eu queria que você lançasse fora e que você entendesse que aquele que te deu a palavra, Ele vai garantir essa palavra. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa entender que vai ter um acerto de contas, que você não está sozinho, por mais insignificante que você achar, se você está vivo até hoje, é porque Deus está preservando um investimento dentro de você. Se várias coisas já tentaram te matar, mas você está aqui até hoje, é porque é um investimento de Deus dentro de você, e Ele tem guardado isso. Mas eu quero lembrar você que é um tempo para o propósito, que você não perca esse tempo, que como igreja do Senhor você venha acordar. E eu vou lembrar de novo o que Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 1,6. Desperta o dom de Deus que há em ti. Amém? Deus abençoe a igreja.